Depois de vários anos de ausência, o Governo de Lisboa voltou a marcar presença ao mais alto nível nas cerimónias com que se assinalou em Macau o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Com o país mergulhado numa das piores crises da sua história, os ecos da preocupação fazem-se sentir também no Oriente. Durante os próximos 30 minutos vamos tentar perceber que impacto poderá ter a crise em Portugal sobre as expectativas das comunidades lusas espalhadas pelo mundo. José Cesário, secretário de Estado das Comunidades do Executivo de Lisboa, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, muito obrigado, Sr. Secretário, por ter aceito este convite que lhe foi dirigido. Eu é que lhe agradeço, muito obrigado. Eu começava por lhe perguntar, antes de mais, com tantas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, com tantos locais para onde os portugueses emigraram, porquê Macau, porquê Hong Kong e porquê a China? Eu já o disse, repito, esta presença aqui nesta data tem, espero que tenha este simbolismo, a nossa atenção para com exatamente Macau e obviamente Macau e a China, que tem se assume hoje como um parceiro incontornável para Portugal no contexto do plano de recuperação económica que neste momento estamos a levar a cabo. E, portanto, eu estou aqui para transmitir aos portugueses que aqui estão, à comunidade portuguesa que aqui está, que queremos estar com eles e, obviamente, para transmitir também às autoridades de Macau que consideramos Macau um ponto essencial para a nossa presença no Oriente e na China, muito particularmente. Dizia numa entrevista à agência Lusa que a comunidade de Macau é crítica, mas por ser crítica também lhe agrada. Que preocupações é que leva ou é que traz nesta visita ao território? Eu gosto muito desta comunidade, exatamente por isso que eu referi, porque eu, quando aqui venho, em regra, sou confrontado com questões. Ouço palavras de incentivo, que é muito importante ouvir, mas ouço também sugestões e críticas. Isto aconteceu ao longo de todos estes anos em que aqui vim. Volto a ser exatamente confrontado com uma situação idêntica. E sobretudo um aspecto muito importante, que é a vontade, o desejo das pessoas de trabalharem para, no futuro, podemos ainda estar melhor no domínio da proximidade. E ouvi isto a nível da comunidade, como ouvi isto a nível das autoridades, particularmente do chefe do Executivo, com quem mantive uma conversa muito agradável, muito simpática, e que, sobretudo, me transmitiu uma grande vontade de Macau de estar de braço dado com Portugal. Neste trabalho imenso que nós temos pela frente. E, portanto, ouvi efetivamente sugestões, levo em carteira um conjunto de questões. A cooperação, do seu ponto de vista económico, do seu ponto de vista cultural, vai ter de ser muito bem concretizado. Temos de nos deixar de discursos muito genéricos, temos de ir ao concreto, à obra, à ação. Como se sabe, a nossa relação com a China está num dos melhores momentos de sempre. Bem recentemente, empresas chinesas decidiram investir em Portugal. E encaramos este investimento de uma forma muito saudável e muito positiva. Queremos que ele seja feito exatamente nas mesmas circunstâncias em que é feito por parte de empresas de outros países, outras potências mundiais. Portugal tem uma presença no mundo muito importante e essa é uma das maiores armas que nós temos, quer do ponto de vista das comunidades, quer do ponto de vista da relação com outros países. E, portanto, eu vim aqui a Macau ouvir isto mesmo. Macau quer estar com Portugal neste trabalho enorme que temos pela frente e, obviamente, também ouvi uma coisa muito importante, os portugueses que aqui estão, a comunidade que aqui está, também quer, obviamente, que Portugal esteja próximo, muito próximo deles. E, portanto, esse é o trabalho que vamos ter pela frente. Portanto, para além deste simbolismo político que representa a minha presença aqui, há o trabalho subsequente que vai ter de se desenvolver em várias vertentes. Em alguns casos estamos a falar de questões que dizem diretamente
ao Ministério em que eu estou, noutros casos trata-se de ações que dizem respeito a outros ministérios e até, é bom dizê-lo, às nossas empresas. Não é? Regressa pela primeira vez na condição, ou regressa desta feita na condição de governante, e há uma característica particular, porque este ano as celebrações do 10 de junho estão envoltas num outro formato, uma quinzena cultural de Portugal em Macau. Esta é uma iniciativa que resulta dos esforços conjuntos de três entidades, o Consulado de Portugal, também o Instituto Camões através do IBOR, e finalmente da Casa de Portugal. Este tipo de iniciativas são de louvar. Acabam por numa altura em que Portugal está mergulhado numa crise imensa, como dizia há pouco, acabam por aligerar, de certa forma, aquilo que seria o trabalho de Lisboa. Repare, as comemorações do Dia de Portugal, que é um Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, são feitas um pouco por todo o mundo, muito nesse formato. Em regra, as nossas embaixadas ou os nossos consulados partilham a condução dessas celebrações com variedíssimas entidades locais. Há casos mesmo em que são exatamente instituições locais, normalmente da comunidade, que promovem essas celebrações. E, portanto, eu acho que o que acontece aqui desta vez é positivo. E até é desejável que se alargue mais ainda no futuro. É muito positivo vermos o Estado, através quer do Consulado, quer do Instituto Camões, ou seja, do IPOR, lado a lado com instituições da comunidade, a realizarem coisas. E, repito, isto deve ser aprofundado. É aquilo que acontece em todo lado. E é aquilo, em todo lado, ou pelo menos em muitos locais. E é aquilo que nós desejamos que no futuro aconteça até com maior intensidade. Até porque há aspectos que não podemos descurar. A participação dos mais novos, por exemplo. Esta data é uma data para ser celebrada pelos mais velhos, aqueles a quem a história do país, porventura, diz mais, nas nossas comunidades. Muitos nasceram lá. Mas é também para ser celebrada, e com muita convicção, por parte dos mais jovens. Muitos deles não nasceram no território nacional. A maior parte das nossas comunidades não nasceu no território nacional, nasceu fora do território nacional, que Macau tem uma especificidade muito própria, é evidente, não é idêntico a mais nenhum outro território, mas há aqui uma comunidade com uma grande diversidade e, portanto, talvez a participação de várias entidades nestas realizações possa permitir um envolvimento cada vez maior de mais gente, mais jovens, sobretudo, pessoas que deem um garante de que o Dia de Portugal nunca deixará de ser celebrado aqui e, sobretudo, que Portugal pode estar próximo de uma comunidade que aumente. E é bom ter em consideração o aumento significativo que estamos a ter de falantes de português. Aqui, não só aqui, mas aqui muito particularmente. Falava da questão da diversidade da comunidade cá em Macau. Esta questão da diversidade, a determinada altura, colocava desafios e exigências próprias às autoridades de Lisboa. Durante algum tempo houve algumas críticas feitas ao Consulado, à forma como o Consulado de Portugal funcionava, cá em Macau, supostamente, ou ligadas à questão, por exemplo, da emissão de documentos. Estes problemas são problemas que fazem parte do passado, estão sanados neste momento? Parcialmente. É bom dizer que temos problemas para resolver. Temos problemas de técnicos, precisamos de modernizar mais o consulado. E também temos alguns problemas de pessoal, embora tenha havido algum reforço já nos últimos tempos. Mas a esse nível, esse é um trabalho que levo, um trabalho de casa que eu levo. Vamos ter de disponibilizar mais instrumentos de trabalho a este consulado. Sobretudo na relação entre o consulado, entre o front office que o consulado é e o back office que é, nomeadamente, em Portugal, o Ministério da Justiça. E, portanto, a esse nível, no domínio da identificação civil, do registro civil, vamos ter de introduzir algumas alterações. Nós temos neste momento em curso uma reforma significativa da rede. No seu aspecto essencial não vai abranger Macau, porque trata-se de disponibilizar serviços que
vão fazer fundamentalmente trabalho periférico, serviços que se vão deslocar, serviços de itinerância consular. Isto como resposta ao encerramento de alguns consulados, sobretudo em países como França? Não é como resposta, é porque nós queremos chegar a muitas comunidades que estão isoladas. Nós temos, repare bem, nós fechamos 5 pequenos postos e nós vamos fazer permanências consulares em todo o mundo. Repare que o nosso objetivo não são aqueles 5 locais, são 200 e tal, onde nós vamos chegar. São as comunidades portuguesas de países como os Estados Unidos, como o Brasil, como o Canadá, como a Venezuela, como o Reino Unido, que estão, em alguns casos, muito isoladas, não têm disponíveis nenhum tipo de apoio. As pessoas querem tirar um documento de identificação e têm de se meter num avião e fazer. Eu estive na semana passada numa comunidade, no Amazonas, em Manaus, em que é uma comunidade significativa, tem alguns milhares de pessoas, e as pessoas, se quiserem tirar o seu passaporte, têm de fazer 5 dias de barco, ou então fazer 6 horas de avião. Portanto, é preciso perceber do que estamos a falar. E estas inovações têm a ver com essa resposta, fundamentalmente, que queremos dar. Aqui a questão é diferente. Aqui a questão tem a ver, fundamentalmente, com mais organização e, sobretudo, mais instrumentos de trabalho. Esse pressuposto da itinerância, em termos concretos, como é que funciona? Eu sei que o objetivo, como dizia, é de facilitar a vida aos portugueses espalhados pelo mundo e aos portugueses que estão mas em termos concretos esta proposta é muito simples. Resulta do facto, vamos lá ver, permanências consulares nós sempre fizemos. Os nossos postos, em muitos locais, realizam permanências consulares há muitos anos. Essas permanências vão passar a contar com equipamentos novos, que são equipamentos que permitem que um funcionário se desloque acompanhado de um aparelho, uma pequena mala, que pesa 8 kg, onde lá tem os instrumentos para fazer a recolha dos dados biométricos para o cartão de cidadão, para o passaporte, para vistos e ainda a ligação ao registro civil, ao Serviço Informático do Registro Civil. Portanto, esse funcionário sozinho vai poder fazer, evidentemente com as limitações que tem uma pessoa só, mas vai poder fazer aquilo que até aqui era feito por uma série deles e sobretudo que só podia ser feito dentro do espaço do consulado. É um equipamento móvel, funciona online, portanto ainda haver rede de internet, mas havendo rede de internet, esse equipamento permite fazer aquilo que só se pode até hoje fazer dentro do posto consular. Isto significa que é possível ir de Sydney a Melbourne, a Perth, a Adelaide, a Brisbane, a Darwin, isto para falar de um exemplo próximo daqui, onde temos comunidades isoladas. É possível um funcionário ir lá uma vez por mês, uma vez de 15 em 15 dias, uma vez de meio ano, uma vez de 2 em 2 meses, e evitar que a pessoa tenha de fazer este percurso. A pessoa recolhe os dados vão para Lisboa, lá é emitido o cartão de cidadão ou o passaporte, é-lhe enviado, posteriormente, e é ativado na vez seguinte em que o funcionário lá se desloca. Isto é uma mudança radical para o nosso trabalho consular. É a aproximação do consulado à pessoa, às comunidades. Obviamente, comunidades têm um mínimo de dimensão, porque senão, evidentemente, o funcionário não se pode deslocar para atender uma pessoa ou duas. Tem de haver um mínimo de dimensão, por isso é que nós apontamos para cerca de 200 locais novos em que vamos poder passar a ter este serviço. Esta reforma é uma reforma, os termos desta reforma são já definitivos ou ainda pode sofrer alterações? Eu pergunto isto porque neste momento tutela uma das pastas mais dinâmicas do governo português. São muitos os que saem para o estrangeiro à procura de melhores condições de vida. As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo aumentam também e essa dispersão de que falava em termos da localização geográfica das comunidades também tem aumentado. Há portugueses a emigrar para países tão distintos como Vietnã, por exemplo, que é um país onde não há tradição da imigração portuguesa. Eu perguntava-lhe, esta reforma é definitiva? É definitiva sob o ponto de vista do princípio. A partir de agora, o mapa das permanências consulares será dinâmico e será ajustado em cada posto
ou melhor, por cada chefe de posto, será ajustado às necessidades. Ou seja, nós hoje definimos que vamos ter permanências consulares numa determinada cidade, ou em 3 ou 4 cidades no âmbito de uma área consular. Não quer dizer que amanhã não possa ter de haver noutras. E tínhamos até de acabar com algumas delas. Portanto, isto vai ter uma dinâmica permanente, porque nós vamos procurar responder a necessidades concretas. E as necessidades concretas têm a ver com pessoas. Ou seja, há pessoas ou não há pessoas. Nós sabemos que estamos a sofrer, estamos a assistir a muitos novos fluxos migratórios. Evidentemente que hoje há pessoas em locais onde não existiam há muitos anos. Ou nunca existiram. Está a falar de um caso do Vietnã, não é verdade? Podia citar outros. Bem recentemente acompanhei o Sr. Presidente da República numa visita a Singapura, onde tivemos a oportunidade de ter um encontro com 150 de portugueses. E deixe-me que lhe diga que há meia dúzia de anos atrás haveria lá talvez uma dezena ou duas. Isto mudou muito. E, portanto, vai mudar, continuar a mudar. Claro que em Singapura temos uma embaixada, mas podíamos não ter, não é? Mas há consulados em risco. O caso de Xangai, por exemplo, é um consulado que serve sobretudo para uma diplomacia mais económica, é uma porta de entrada para a China. Este tipo se a crise se agudizar em Portugal, e esperamos que não, são soluções que podem estar em risco. Não, vamos lá ver, ninguém pode dizer o que é que se vai passar daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, eu não imagino. Agora, a nossa disposição hoje é manter esta rede que nós temos e, como eu digo, melhorá-la através destes novos instrumentos. Há outras coisas que a seu tempo serão anunciadas, estão a ser estudadas, mas nós queremos é melhorar esta rede que nós temos atualmente, que consideramos uma rede razoável. Gostaríamos que fosse maior, claro, gostaríamos de ter mais meios para poder ter uma rede muito maior. Infelizmente não temos, portanto temos uma rede que é uma boa rede, estamos a falar de cerca de 120 postos entre consulados e secções consulares de embaixadas e portanto é uma rede que, mesmo à escala internacional, considerando a dimensão do país, é claro que temos que considerar a nossa diáspora, a dimensão dela, mas é uma rede importante. Portanto a nossa intenção é mantê-la. É isto que eu posso dizer neste momento. Enquanto responsável pela pasta das comunidades, aquela dinâmica que eu falava há pouco das saídas, é algo que o preocupa, é algo que olha com alguma preocupação? Tem surgido, porque Portugal de facto está em crise, mas esta é uma crise que se faz sentir também em outros países da Europa e tem surgido notícias de alguns casos de pobreza e até de abandonos, por exemplo, no Reino Unido, algumas histórias que vieram a lume de imigrantes que nem sempre se dão tão bem como é a norma nas diásporas portuguesas. São situações que requerem também alguma preocupação, que exigem alguma preocupação por parte do Governo de Lisboa? São, claro que são. Por isso é que, aliás, temos em curso já lançámos agora em maio, uma nova campanha de esclarecimento, de alertas, lançamento de alertas, para quem quer emigrar. Temos neste momento um conjunto vasto de publicidade em órgãos da comunicação social, programas já feitos, temos desdobráveis, cartazes, folhetos de variados tipos, estamos a trabalhar articuladamente com sindicatos, nomeadamente com o Sindicato da Construção Civil, com a Obra Católica das Migrações, com a Caritas, de maneira a podermos fazer chegar às pessoas informação. Eu já há 8 anos, e há 9 anos, fui confrontado com situações gravíssimas de exploração de pessoas. Essas situações nunca deixaram de se verificar, infelizmente, eu lembro-me de casos concretos desde os anos 60, 70. São mais ou menos os mesmos, é mais ou menos o mesmo tipo de situações. Infelizmente, repare bem, apesar de todo o tempo que passou. Agora, há aqui um aspecto central. Nós não ignoramos este fenómeno. Não tapamos o sol com a peneira, como diz o povo. Nós temos consciência que há muita gente a sair de Portugal. Há muito desemprego, automaticamente há mais imigração. É claro como água. Nós não apelamos a ninguém para sair. Mas concorda com o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro não disse aquilo que me vai dizer. Quando diz que a crise pode ser também uma oportunidade? Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. A crise é uma oportunidade sempre. Olha, por exemplo, é uma oportunidade para nós. Estamos a fazer coisas que não sei se seriam feitas noutras circunstâncias. Estamos a ser muito mais rigorosos do que sempre fomos.
do que alguma vez fomos. E também é uma oportunidade para algumas pessoas que provavelmente podem aproveitar para adquirir novas capacidades. Agora, eu não fujo ao drama que é a pessoa ter de partir para uma nova vida. E não aceitam uma coisa, é que se esconda este fenómeno, está a ver? Que ele foi escondido durante os últimos anos. Porque nós estamos a ter grandes ondas de imigração desde há meia dúzia de anos a esta parte. Quem acompanha as comunidades sabe isto. Sabe que havia muita gente a chegar à Suíça, a chegar ao Reino Unido, a chegar à Espanha, a chegar à França, a chegar ao Luxemburgo. Não é? Todos nós sabemos disso. A Angola. Não foi de repente que as pessoas começaram a ir para lá. Portanto, nós não escondemos esta realidade. Constatamos que é incontornável. Agora, nós desejamos é fazer tudo o que pudermos para que a maior parte dessas pessoas possa regressar um dia. Ou seja, nós precisamos de desenvolver a economia do país, criar emprego, para que essas pessoas possam voltar, e possam voltar até, e aí surge a tal oportunidade, até com novas capacidades já adquiridas, novas experiências, que são ricas. Sabe que há países, há empresas de países que hoje só contratam pessoas que têm experiência internacional. E talvez isso seja, sob esse ponto de vista, uma vantagem, sem esquecer os aspectos dramáticos que eu não escondo, e que tenho conhecimento, e que realmente às vezes são chocantes. Um dos dossiês mais complicados com que teve de lidar desde que assumiu o cargo de Secretário de Estado das Comunidades prende-se com o ensino do português no estrangeiro, em países como a Suíça e como a Alemanha. Eu sei que foram dados passos para sanar este problema. Isto é uma questão que está resolvida já. Vamos ver, o problema... Portugal, infelizmente, tem gasto muito dinheiro, muitas dezenas de milhões de euros, em ensino, em política de língua, mas não tem adotado as medidas adequadas para que por um lado, este dinheiro seja bem gasto e, sobretudo para ter resultados disto tudo. Evidentemente que nós vamos procurar introduzir no sistema elementos que o melhorem, elementos qualitativos. Infelizmente, vamos fazê-lo num contexto orçamental extremamente delicado, com muito menos meios do que tínhamos há uns anos. O nosso propósito é este. Nós não podemos ter professores colocados no exterior subaproveitados. Professores que tenham turmas de 4, 5, 6, 7, 8 alunos. É isso que nós vamos combater. Por outro lado, nós precisamos de ter ensino com avaliação, por exemplo, que não existe. Precisamos de ter elementos de qualidade, por exemplo, a escolha dos livros, dos manuais escolares tem de ser feita numa escala razoável, para não andarmos sempre a mudar de livros. Os professores têm de ter formação, a maior parte deles não tem formação há muitos anos. E, portanto, para nós introduzirmos estes elementos, precisamos de alguns meios. E, portanto, os aspectos polémicos que temos em cima da mesa são estes. Primeiro, nós temos de pedir alguma colaboração aos pais, por um lado. Vão ter de pagar, sobretudo nos cursos paralelos, uma pequena verba. Em princípio serão 120 euros por ano. Mas, por outro lado, vamos ser muito exigentes nos critérios para a constituição de turmas, por exemplo. Até porque queremos chegar a mais comunidades. Nós temos consciência que há países em que nós temos uma rede que se calhar é excessiva para a dimensão das comunidades, e há países, ao contrário, em que nós temos uma rede muito menor, e deixem-me que lhe diga, há países em que não temos rede nenhuma, em que o ensino português é pago integralmente pelas pessoas que lá estão. E, portanto, são essas mudanças que vamos fazer. Ou seja, nós vamos alargar a rede, vamos dar alguma coisa em sítios em que não damos nada, obviamente vamos retirar tudo aquilo que é supérfluo em países em que porventura temos excesso. É isto que está em causa. Dizia no início desta nossa conversa que as relações entre Portugal e a China nunca estiveram tão sólidas como estão hoje em dia.
O Governo vai avançar com a privatização de pelo menos quatro outras empresas, o CTT, pelo meio, a TAP, a ANA. Esta presença, esta vinda ao Oriente, tem também como objetivo marcar presença, tendo em vista a captação do eventual investimento, embora este não seja o seu campo governativo, tem também essa finalidade em vista? Disse bem, essa não é minha competência. Há outros membros do Governo que a têm. Isto não invalida que ele não divulgue junto das pessoas áreas em que, porventura, pode ser importante investimento, captar investimento. Nós temos variadíssimas, e não se trata só das chamadas privatizações. Há muito investimento em Portugal, que nós entendemos que pode ser investimento estrategicamente, economicamente muito interessante. Portugal tem condições, em termos europeus, em termos da Europa, tem condições muito boas para que certo tipo de investimentos possam ter mais-valias, e, portanto, nós estamos convencidos que na China, como noutros países, é bom dizê-lo, como países da América do Norte, América do Sul, de outros países do Norte da Europa, nomeadamente a África, estamos convencidos que poderá haver potencial de investimento que nos ajude e também seja, obviamente, interessante para as pessoas que o fazem. Agora, repito, isso não é a minha competência direta, eu posso me limitar a averiguar, e não escondo que o farei, averiguar oportunidades e contactar algumas pessoas que depois, evidentemente, quem direito prosseguirá. Agora, o aspecto específico que referiu das privatizações, as privatizações são feitas em Portugal em total transparência. Em devido tempo é anunciado o propósito de as fazer, são aceitas propostas e, evidentemente, as propostas mais interessantes serão as consideradas. Falávamos das expectativas das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, mas a verdade é que Lisboa também começa a olhar com outro interesse para quem está fora. Durante o final da década de 70 e início da década de 80, as chamadas remessas dos imigrantes tiveram grande importância em termos económicos para a reconstrução do país, para o relançamento da economia do país depois de 30 e muitos anos de ditadura. Este desígnio de atrair investimento também de portugueses que tenham tido sucesso pelo mundo também é uma preocupação que tem? É, claramente, que o Governo tem. Evidentemente que nós desejamos que os portugueses acreditem no seu país, todos eles, os que estão lá e os que estão fora, e ao acreditarem no seu país, que possam investir nele a vários níveis. Não se trata só de captar poupanças. Não é? Essa é uma vertente, mas há outras. Olhe, por exemplo, nós temos 14 milhões de turistas em Portugal, muito mais do que o número de residentes no território nacional, e sabemos que uma grande parte destes turistas são pessoas de comunidades portuguesas. E muitos deles são amigos dessas pessoas. Ora, um aspecto em que, por exemplo, as pessoas que estão fora podem ajudar e muito é exatamente visitando Portugal. Indo a Portugal fazer férias, gastando dinheiro em Portugal. E levando pessoas. Isso é, de certo modo, também em parte, é um misto de exportação e de captação de investimento. Num setor que estrategicamente é fundamental, porque é um setor que movimenta muita mão de obra que dá emprego. Não é? Aliás, é a primeira atividade económica do país. Essa é uma área específica, mas há muitas outras, não é? Há muitas outras. Portugal tem potencial muito interessante, e é evidente que as nossas comunidades têm hoje capacidade financeira em muitos locais para poderem ajudar muito, responder, numa ótica em que também ganhem, porque nós não queremos que as pessoas deem esmolas. Nós queremos que as pessoas façam bons investimentos em Portugal. É isso que está em causa. O que mais é que as comunidades espalhadas pelo mundo podem fazer para, sem ser nessa perspectiva do dar esmola, para ajudar Portugal a sair deste mau momento? Não é dar esmola, repito, é investirem. Investirem. Não, o que as pessoas devem fazer é, eu acho que vale a pena que as pessoas nos ajudem a passar uma mensagem, que é uma mensagem de confiança no futuro,
uma mensagem de muita esperança, a certeza de que nós estamos a fazer tudo o que podemos para resolver os nossos problemas e resolvê-los por nós, com ajudas, é evidente, mas resolver realmente os nossos problemas. Cometemos erros, Portugal cometeu erros, assumimos esses erros, não fomos só nós que os cometemos, é verdade, mas cometemos-os. Nós temos de os corrigir. E a primeira maneira de os corrigir é ganhando credibilidade a nível internacional, demonstrando que nós somos gente séria, capaz de tratar das suas coisas. E, portanto, nós vamos tentar, se a conjuntura internacional não se complicar muito, vamos resolver realmente os problemas que temos. Resolver os problemas da banca, que são complicados, fazer as reformas estruturais que temos a fazer a consolidação orçamental, que significa gastar aquilo que podemos e não aquilo que eventualmente desejaríamos, mas que não podemos, e, portanto, e sobretudo investir, tentar ter investimento que possa, a prazo, alterar o ritmo do país, em termos económicos, e podemos vir, a um prazo não muito distante, criar outra vez emprego. Esse é o nosso desejo. E, portanto, este é o caminho que temos e as comunidades podem nos ajudar a transmitir para os amigos, as pessoas com quem contactam, que Portugal está a fazer este esforço. E um esforço muito grande. E que vamos ter sucesso. Podem ter a certeza disto. Fica o repto, então. Obrigado, Sr. Secretário, pelo convite, pelo facto de ter aceito o convite que lhe foi dirigido. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista, como sabe, regressa na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.